E essa notícia, ela é séria. Não que as outras não sejam, mas séria no sentido de nos exigir maior atenção. Ela fala sobre o mal psicológico que os remédios nos causam. É uma matéria do jornal cidademg.com.br. Ela é de agosto. Abre aspas. Não sei, parece que o remédio me deixou boba e eu fui aceitando a situação como estava. Fecha aspas. Abre aspas. Quando minha mãe me estressa demais, eu tomo um remédio e vou dormir. Aí passa. Fecha aspas. Abre aspas. Eu tomo essa medicação há tantos anos e até hoje estou assim. Parece que tenho um problema muito grave. Fecha aspas. Essas 3 frases me foram ditas por pacientes em minha clínica. O que todas elas têm em comum refletem o fenômeno social atual e historicamente recente, que denominamos de medicalização da vida. É o que diz o doutor Rodrigo Tavares Mendonça, colunista. A medicalização da vida é um problema social da contemporaneidade. Inúmeros profissionais da saúde estão trabalhando para mudar a percepção da sociedade de que a medicação é a solução para situações problemáticas do dia a dia. Instituições como o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Saúde, além de pesquisadores nacionais e internacionais, resolveram intervir nessa situação. O médico Dante Senra, colunista do UOL, resumiu bem o processo de medicalização da vida em um artigo publicado em maio do ano passado. Abre aspas. Atualmente, temos tomado medicamentos que não precisamos para tratar doenças que não temos. Sim, gente, eu leio demais sobre isso, estudando programação neurolinguística e outras áreas correlatas, o quanto a gente busca solução em medicamento, muitas vezes sem necessidade. E aí ele continua aqui. Assim, toma-se Viagra para melhorar a potência em indivíduos não impotentes, anabolizantes e suplementos em busca do corpo imaginário, vitaminas sem exames, psicotrópicos para lidar com os problemas habituais da vida. Interrompe-se ciclos menstruais sem indicação médica, e isto sem contar os antidepressivos sem diagnóstico, muitas vezes para supostamente ajudar a lidar com luto, como se isso fosse possível. Se você chorar na frente de um médico, tem grande chance de sair da consulta com uma dessas receitas. Gente, eu conheço todos esses casos. Viagra sem o cara estar impotente, sem o cara ter feito um exame, sem ter procurado o médico para ver o que está acontecendo. E muitas vezes ele é broxa por causa de bebida e ele prefere tomar um Viagra do que parar de beber. Anabolizante e suplemento, né? Não vou nem entrar nesta seara. Vitamina sem exames, idem. Psicotrópicos são esses remédios que psiquiatras, psicólogos nos indicam para lidar com problemas habituais da vida. Tem gente que não consegue lidar com o luto. Tudo bem, quando se trata de uma doença emocional, uma doença mental diagnosticada, tudo bem. Mas se você não tem uma doença psicológica, uma doença mental diagnosticada, se você não tem uma depressão diagnosticada, meu amor, você não precisa de ajuda para lidar com o luto. Luto é algo natural. Mas a gente adora uma fluoxetina, né?
Que horror. Bom, continuando a matéria. Voltando às minhas pacientes, vou agora abordar os efeitos psicológicos da medicalização da vida. O primeiro que destaco é o sofrimento por sofrer. A crença de que se tem tudo para ser feliz e que, por isso, devia-se estar feliz. Fica-se triste por estar triste. A pessoa com essa crença passa a se culpar por vivenciar sentimentos de tristeza ou ansiedade. Não raro considera os sentimentos negativos um sinal de fracasso ou de fraqueza. A conclusão lógica proveniente dessa crença é a de que existe alguma coisa de errado com a pessoa. Então, a medicação pode ser a solução. O problema dessa crença, além do duplo sofrimento, está no que a pessoa não vê. Que a sua vida, apesar de poder estar dentro do padrão aceitável para a sociedade, não está como ela gostaria que estivesse. Assim, em vez de colocar o foco nas situações problemáticas da vida, pensa-se que o problema é interno. Gente, qual o problema de você chorar 3 dias, uma semana por uma perda? Normal. Não precisa buscar medicamento para isso. Ah, passou de uma semana, aí a gente tem que começar a pensar. Mas também não é tomar remédio, não. É buscar um médico ou um psicólogo antes. Eu tenho um caso muito interessante da minha tia. Se ela estiver me ouvindo, um beijão para ela. Ela estava sentindo muita falta de ar. Muita falta de ar. Como ela já teve pânico, ela saía na rua, ela se cansava. Ela se cansava, ela ficava com medo. Aí ela pegou, ela tinha um gastro agendado, então ela aproveitou para tratar do assunto. E contando para ele que já teve pânico, ele diagnosticou então que o pânico tinha voltado e receitou para ela um remédio para pânico. Quando ela me ligou contando isso, levei um susto. E a sorte é que ela não tinha, ela comprou o remédio, mas não tinha nem aberto a caixa. E eu falei com ela, você está proibida de tomar esse remédio. Eu vou aí, a gente vai ver que merda é essa, o que está acontecendo. Mas antes que eu fosse lá, por exemplo, eu tinha combinado de ir lá numa quinta. Na terça-feira ela estava passando muito mal. Minha mãe foi lá para socorrê-la, levar lá ao médico. Levou para o hospital. Sabe por quê que a minha tia estava com falta de ar, cansada quando saía à rua? Porque ela está com câncer de pulmão. Diagnosticada por um gastroenterologista como pânico. Hoje ela tá bem, tá ótima, tá se tratando, tá bem melhor do que o prognóstico indicava e aleluia. Mas vocês entenderam o que eu tô contando para vocês? A gravidade do que eu tô contando para vocês? Um gastroenterologista receitando remédio para pânico, que quem tinha que diagnosticar era um psiquiatra, com base nas informações passadas por uma paciente de quase 80 anos, sozinha, sem a presença de um familiar, e que na verdade era com o pulmão tomado por tumores. É brincadeira. E ela feliz porque achou o remédio que ia, recebeu do médico a receita e comprou o remédio que ia resolver os problemas dela. Gente, isso é um absurdo. Isso é um crime. Isso é um crime. E a gente tá assim. Tô contando o caso da minha tia, mas eu acabei de falar. Quantos homens tomam Viagra sem necessidade? E o que tem de clínico geral receitando fluoxetina? Uai,
Se você não dá conta de lidar com os problemas da vida, meu amor, vamos investigar isso. Eu acho assim um absurdo as coisas que a gente ouve em consultório sobre essa medicalização dos sentimentos, que aqui no caso da matéria eles estão chamando de medicalização da vida. Bom, e aí a matéria continua. E esse é o segundo efeito psicológico que quero destacar. Tenho recebido na clínica muitas pessoas que vivenciam longos casamentos infelizes, que aceitam manter uma imagem aceitável para a sociedade por medo da solidão, ou por acreditarem que é o melhor para os filhos. Essas pessoas vivem uma vida que não querem viver, então adoecem. Ai, gente, claro, óbvio. Se você está fazendo alguma coisa a contragosto, mais cedo ou mais tarde você vai adoecer. Bom, então adoecem, desenvolvem especialmente transtornos depressivos e ansiosos. Porém, em vez de resolverem a situação problemática, escolhem o caminho mais fácil. Um remédio que as fazem acreditar que o problema está em seu interior. O problema é você que não sabe lidar com os problemas da vida e taca-lhe antidepressivo e taca-lhe ansiolítico. Porém, em vez de resolver a situação problemática, escolhem o caminho mais fácil, um remédio que as fazem acreditar que o problema está em seu interior, que uma medicação pode fazer com que suporte uma vida que não quer viver. E felizmente ou infelizmente, a medicação é capaz de fazer isso, de diminuir a tristeza e a ansiedade mesmo diante desse tipo de situação. Assim, a pessoa vai suportando uma situação insuportável, aumentando cada vez mais a dosagem. Vocês prestaram atenção? A gente é medicado para algo que a gente não tem, aquilo melhora e a gente vai precisando. Como a gente não ficou livre daquilo que verdadeiramente nos faz mal, uma hora a coisa piora e a gente vai precisando cada vez de uma dosagem maior. Até que chega em um ponto de crise em que a medicação já não é o suficiente. Geralmente é nesse ponto em que a psicoterapia aparece como a última solução. Não, meu amor, não é como a última solução. Eles ainda vão na hipnose. A hipnose e a PNL é uma psicoterapia. Mas aqui eu acredito que ele está falando especificamente sobre psicólogo, né? Porque aí essas pessoas vão para o psicólogo, vão para o psicanalista, não resolvem o problema e aí vem atrás da hipnose achando que é uma solução mágica. E não é. A vivência de um casamento infeliz foi escolhida aqui como exemplo para inúmeras outras situações problemáticas que as pessoas vivenciam de forma constante, às vezes mesmo sem perceberem que vivem uma vida que não querem. É você que cuida de um familiar doente e não pede ajuda, não chama no curão quem pode, quem deve te ajudar. São tantas situações que nos adoecem e que a gente busca remédio quando devia solucionar essas situações. Bom, a falta de um trabalho com valorização e sentido, a falta de um trabalho, ele está falando trabalho, de trabalhar, de emprego, de ocupação, de atividade laboral, a falta de um trabalho com valorização e sentido, a falta de amizades sólidas, a falta de realizar sonhos, as crenças de desesperança que incapacitam a pessoa no presente e as impedem, inclusive, de tentar. Enfim, são inúmeras as situações insuportáveis
que temporariamente se tornam suportáveis por causa da medicação. Gente, isso é um absurdo, né? É um absurdo. Faz uma reflexão na sua vida. Se você realmente precisa desse remédio que você está tomando. Eu conheço mulheres casadas, frustradas sexualmente. Elas não têm coragem de trair o marido para ser feliz na cama de outro, para voltarem para o casamento mentalmente, emocionalmente saudáveis. Bom, ela não tem coragem de chifrar. O que ela faz? Vai para o psiquiatra chorar as mágoas e dá-lhe antidepressivo. Não é um caso só que eu conheço assim, não. O grande problema nesses casos, continua a matéria, é que a medicação retira da pessoa a motivação para mudar. Pois, além de acreditar que o problema é somente interno, faz ela suportar uma situação insuportável. A crise é um forte fator motivacional para nós, além de nos mostrarem que alguma coisa não está adequada em nossa vida. Gente, é muito triste. É muito triste. E se você fizer essa avaliação, olhar para si mesmo, ou olhar ao seu redor, você vai ver que tem muita gente nessa condição. E a quantidade de estudante universitário que toma Ritalina sem precisar? Ritalina é aquele remédio para quem tem TDAH, que é aquele transtorno de hiperatividade. A gente não. Eles são receitados para crianças e adolescentes hiperativos, e a galera, para poder, com a desculpa de que precisa estar alerta para estudar, se entope de Ritalina. E é um remédio que você só consegue com receita. É um remédio controlado. E médico dá. Então, quer dizer, tá todo mundo pecando. Todo mundo pecando. Quando a pessoa me fala que toma fluoxetina, eu não falo nada, mas eu já penso, placebo. Se você tem depressão, meu amor, se fluoxetina faz efeito no você, sabe o que você tem? Você tem a chiliquinho. Você toma fluoxetina? Conta aí. Deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com, Rádio Web Feito em Casa 1, e nos adicione no Instagram, @Rádio Web Feito em. Obrigada.